Pedro, como qualquer jogador, ele é minúsculo perto do Flamengo? O presidente do Flamengo tá muito puto com o Boto. Eu acho que tem que acontecer é o Flamengo vender o Pedro imediatamente. Vamos ver em quem que o Flamengo vai sentir falta, do Pedro e do Felipe Luiz. Fala pessoal, a entrevista dada ontem pelo Felipe Luiz sobre o Pedro ter dando o que falar na mídia. Foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. Veja o que estão comentando sobre a situação do Camisa 9. Já deixa aí nos comentários qual sua opinião sobre toda essa treta. Esse ataque do Flamengo não precisa do Pedro se for para ficar de migué. Porque o Felipe Luiz, depois do jogo contra o São Paulo, ele teve muita coragem. Eu vou falar muito dessa coragem do Felipe Luiz e dessa personalidade. E eu vou falar que ele teve a coragem para confirmar a notícia que eu trouxe em primeira mão e que vagabundos da imprensa, alguns, copiaram sem dar crédito. É bom a gente deixar isso claro. Eu queria falar da palhaçada do ge.com, do Globoesporte.com, que copiou na maior cara de pau a informação que eu dei. O presidente do Flamengo tá muito puto com o Boto. Tá puto. Tá. O BAP ficou revoltado com vazamentos de informações aí do Flamengo depois do Mundial de Clubes. Não gostou nem um pouco, se sentiu traído. Essa é a verdade. E claro que essa vitória foi importante para dar uma suavizada nisso tudo. Mas já teve um recado pro Boto, meu amigo. Ou você resolve fechar um pouquinho a boca, tá? Porque fala muito com vários jornalistas, e isso não está sendo algo levado numa boa pelo presidente, o BAP. A única coisa que eu acho que tem que acontecer é o Flamengo vender o Pedro imediatamente. Aí você falou, só venderia por 20, 25. Eu venderia por 5. Ou por 8. Assim, eu venderia na primeira proposta. Eu acho que se ele ficar no clube, aí eu concordo muito com o Vampeta. Eu acho que fica ruim, porque assim, os jogadores ontem jogaram muito bem, o São Paulo muito frágil, né? O São Paulo está numa situação muito difícil e o Flamengo aproveitou muito bem disso. E o Flamengo é muito melhor que o São Paulo. O Flamengo se impôs lá e fez o que tinha que fazer. Era o jogo que eu esperava mesmo ontem no Maracanã, não esperava um jogo diferente disso. Mas essa coisa que o Vamp falou e aí, a experiência dele de jogador pesa muito. O cara que sai do time, daqui a pouco vai falar, mas acho que o Pedro tem razão. Chega nele, o cara me tirou também, o cara tá de sacanagem comigo e tá de sacanagem com você. Aí sai o outro fica insatisfeito porque, sei lá, jogou numa posição que não gosta. Falou, outro dia tava jogando junto, era companheiro. O Felipe Luiz tá começando a carreira como treinador. Sim. Já teve um problema com o Gabigol. Aí só tem um pequeno problema. Para onde o Pedro pode ir? O Pedro não pode mais jogar no Brasil, já fez 8 jogos. Na Europa ele fracassou, ele não vai jogar em nenhum time de ponta. Ele teria que ir para mercados alternativos, tipo Arábia, né? Ucrânia, Rússia. Ô Flávio, será que eles vão pagar para isso? Eu trouxe aqui no programa a informação que eu tenho, né? Que é o Zenit. O Zenit tem interesse já. O Zenit já mostrava interesse no Pedro desde 5 de junho. Se ele tiver a humildade de entender que ele é minúsculo perto do Flamengo, vou repetir, o Pedro, como qualquer jogador, ele é minúsculo perto do Flamengo, tá? E que jogar no Flamengo é uma honra para ele. Se ele entender isso, entendeu? Ele vai, entende, reflete, conversa com o técnico e segue seu caminho. Faz igual o Dembélé. E em campo copia o Harry Kane, que ele viu do banco jogar. Deve ter prestado atenção. Se não prestou, errou. Deveria ter prestado atenção. Vai ser um jogador melhor. Se ele fizer isso. Se ele fizer isso, vai ser um jogador melhor. E vai se valorizar, vai se destacar, vai voltar a fazer gols e fica tudo bem. Ele não precisa ser amigo do Felipe Luiz. Ele não precisa tomar café com o Felipe Luiz, visitar a casa. Ele tem que seguir aquilo que o técnico quer, trabalhar bem. É isso. Ponto final. Agora, se ele quiser fazer... Se ele quer profissionalismo, então tem que ser profissionalismo total. Se o jogador não está correspondendo, ele chegou a falar em deboche. Gente, não é a primeira vez. Já circula na internet, recuperados, vídeos do Davi Luiz falando sobre o Pedro. Dorival, que é uma pessoa super discreta, falando sobre o Pedro, né? A maneira que ele saiu do Fluminense também, a torcida tricolor tem muita bronca por conta da forma como ele se desligou do clube. Queria sair, aí foi para
Fiorentina, voltou do Flamengo, o Flamengo queria contratar direto ao Fluminense, enfim. Já existe aí um histórico, digamos assim. Eu defendia, né, que o Felipe Luiz cumprisse aquilo que prometeu, que é encaixar o Pedro no time. Ele falou lá atrás que ia encaixar o Pedro no time. Foi prometido. Porque a raiz do problema ali, qual foi? Ele teria se recusado a fazer o aquecimento, porque o jogo estava no final. Isso é insubordinação. Se o técnico quer que o jogador aqueça para entrar, caso precise dele, ele tem que aquecer. Ele é pago para isso, faz parte do trabalho dele. E ele teria se recusado, daí o preparador físico do São Paulo perdeu a cabeça, o agrediu, obviamente, cometeu um erro maior, e isso acabou transformando o jogador em vítima, e foi vítima de uma agressão. Mas isso teria acontecido se ele tivesse cumprido as ordens? Feito aquilo que é a obrigação dele como jogador? O técnico mandou aquecer, você aquece. Você pode estar pé da vida porque você queria entrar e não vai entrar do jogo. O jogo está acabando. A chance de entrar é para jogar 1 minuto. Mas é sua obrigação, cara. Você tem que ficar lá e se aquecer. Está insatisfeito, conversa depois com o treinador, troca uma ideia. Uma conversa profissional, problema nenhum. Então, embora o Pedro seja um cara... É mesmo? Tá bom. Vamos ver em quem que o Flamengo vai sentir falta, do Pedro e do Felipe Luiz. Queria fazer uma pergunta para vocês aí da imprensa, flamenguistas. Vocês que estão aí, olha, o Felipe Luiz, falou a verdade, não sei o que, tal e coisa. Vamos lá. Quando que o Pedro, em 1 ano machucado, deixou de fazer um treinamento? Quando que o Pedro teve problemas de relacionamento em relação a tudo isso? Não sei se vocês lembram, uma semana atrás ou 10 dias atrás, o Felipe Luiz elogiando o Pedro. Depois de uma semana, mas precisou o Thiago, né? O pilhado, grande Thiago, passar a informação que teve problema de relacionamento. Aí vem, ganha o jogo do São Paulo, aí vem na coletiva e desaba de falar em relação ao Pedro. É mesmo? Tá bom, vamos ver em quem que o Flamengo vai sentir falta, do Pedro e do Felipe Luiz. Para mim, do Pedro.